A mensagem desta manhã leva por título Seu Professor, um menino. Ok? Nós estamos contentes no dia dos desbravadores. E algumas das coisas que nós precisamos aprender, ou melhor dito, algumas das coisas que nós precisamos colocar em nosso coração, são questões relacionadas com as crianças. Eu queria convidar os pais que têm crianças de 0 a 9 anos a virem o mais próximo possível. Eu acho que tem aqui ainda algum lugar para eles sentarem, porque a mensagem é para nós, ok? Eu estava observando a Sagrada Escritura e eu encontrei que a palavra menino e menina aparecem mais de 100 vezes na Sagrada Escritura. Meninos e meninas, a palavra meninos e meninas aparece 36 vezes. Então, nós podemos dizer que as crianças são joias preciosas. São muito importantes, joias preciosas para Deus e para nós. São tão importantes que eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18, verso 15 até o verso número 17. E a Sagrada Escritura diz aí no livro de Lucas, capítulo 18, os versos 15 até o verso número 17, nosso Senhor Jesus Cristo nos fala acerca da importância delas e diz o capítulo 18, verso 15 até o verso 17: traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos vendo os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou. O que ordenou Jesus? Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis. Por quê? Dos tais é o reino de Deus. E Jesus afirma, eu estou falando de fato, disse Jesus, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Por que nosso Senhor Jesus Cristo fala e diz que o reino pertence às crianças e que a menos que nós sejamos como as crianças não entraremos nele? Porque há algumas coisas que nós precisamos entender. E também precisamos, diríamos, ajudar a nossas crianças para que elas passem pela etapa da criança, fazendo deste momento um momento marcante, um momento feliz. O livro Desejado de Todas as Nações, a página 494, diz: a causa de haver tantos homens e mulheres endurecidos no mundo é que a verdadeira afeição tem sido considerada fraqueza, sendo cerceada e reprimida. A parte melhor da natureza dessas pessoas foi sufocada na infância, e a menos que a luz do divino amor lhes abrande o frio egoísmo, para sempre estará arruinada sua felicidade. Quem tem uma infância feliz é uma pessoa feliz. Quem teve uma infância amargurada tem uma velhice carrancuda. Então, nós precisamos entender que a infância é o momento em que nós podemos ajudar
a nossos filhos a ser melhores pessoas, a ser cidadãos desta terra e da pátria vindoura. Qual seria a melhor parte da infância que foi sufocada em nós com o passar dos anos? Sendo que eu tenho uma pergunta para fazer a vocês: quantos de nós gostaríamos de ir para o céu? Quantos gostaríamos? Levante a mão. Muito bom. Então, que parte da infância nós precisamos relembrar para poder entrar no reino dos céus? Por isso, a mensagem desta manhã titula: Seu professor, quem? Um menino, uma criança. A primeira coisa que nós temos que aprender é algo que os meninos pensam, né? O menino disse: haverá algo impossível para meu pai? O que vocês acham? Será que o menino disse: não, meu pai não pode? Os adultos muitas vezes usamos a palavra para dizer que não podemos fazer certas coisas. Nós falamos impossível, ou às vezes nós dizemos: não tenho tempo. Para as crianças não existe a palavra impossível. Em sua imaginação, elas inventam coisas, sempre dão um jeito de conseguir o que elas desejam. As crianças acham que tudo é possível. Tudo é possível. Elas têm grandes sonhos. Você já assistiu uma criança brincando? Eles sonham com quê? Com ser um médico, com ser um advogado. Eu estava falando com uma criança o outro dia, e ela, falando para mim, dizia: eu estou indo para brincar com minhas coleguinhas. Eu digo: que legal. Meu pai vai me levar para a casa das minhas amiguinhas, e eu vou brincar 3 horas. Digo: que legal. E o que vocês brincam? E ela, em forma espontânea, dizia: nós brincamos a escolinha. Eu faço de diretora, alguém faz de professora e outra faz de aluno. E nós trocamos os papéis, né? Um momento é aluno, outro momento é professor, outro momento é coordenador. As crianças sonham. Há alguma coisa impossível para uma criança? Não. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender das crianças é que elas sonham com o impossível. E a palavra de Deus diz que nós precisamos ser como uma criança, acreditando que Deus pode realizar tudo que nós não podemos realizar. Os discípulos falaram um dia com Jesus e disseram: ah, Senhor, será isto possível? Quando Jesus estava falando que para os ricos seria um pouco difícil entrar no reino dos céus. E então os discípulos questionaram a Cristo, e nosso Senhor Jesus Cristo falou: para os homens é impossível, mas para Deus não há impossíveis. Deus pode tudo, e nós precisamos, imitando a criança, depositar nossa confiança no Deus do impossível, no Deus que pode realizar nossos sonhos, no Deus que pode mudar nosso coração, no Deus que pode mudar nossa vida. Outra coisa que nós precisamos aprender das crianças, e que está aqui na árvore do crescimento que nos leva para o reino dos céus, é a sinceridade. As crianças são sinceras, são francas. Muito obrigado. São francas, são sinceras, são espontâneas. Se não gostam, elas fazem o quê? Falam: não gosto. Querem? Não quero. Muitas vezes
nós adultos não gostamos, mas mentimos, dizemos que gostamos. Às vezes estamos tristes e dizemos que estamos felizes. Ganhamos um presente que não nos agradou e dizemos: era justamente o que eu estava precisando. Misericórdia. A criança, se ela não gosta, diz que coisa? Não gostei. Não quero não. Obrigado. Um dia fomos com um amigo meu, filho da fé, no Equador. Ele disse: Marco, bora para uma loja, eu quero comprar um presente para teu filho. E fomos lá. E nós estávamos apaixonados com os brinquedos de controle remoto, né? Esses carrinhos a pilhas, a bateria, né? Com controle remoto. E o amigo meu estava falando para meu filho, dizia: olha, este carrinho pode girar, se ele fica volcado ou de cabeça para baixo, ele tem habilidade. Olhe os controles. E ele estava dando toda uma demonstração. Mas pense num menino, ele não estava nem aí com esse presente. Ele disse para o tio, tio, não quero esse presente. O que você quer? Aí ele segurou a mão do tio, levou na prateleira e mostrou para ele o quê? Uma caixa de Legos. O tio queria dar que coisa? O carro. E ele tentou, e ele falou, e ele quis convencer. Mas meu filho disse: tio, obrigado, eu não quero esse presente, eu quero este outro. Na cabeça do tio, o tio dizia: não, este presente é muito complicado para ti. Mas o menino disse: não, eu quero este. E aí o tio deu o presente. E quando meu filho chegou lá na casa dele, o tio ficou de olho grande, porque o menino abriu o presente e lá começou uma paixão que até agora dura, porque ele está fazendo arquitetura. Entendeu? Então, os filhos, ou melhor dito, as crianças são sinceras. Sinceridade é uma importante característica que nós, como adultos, perdemos. Precisamos voltar a ser sinceros, a dizer a verdade sem magoar as pessoas. Mas a outra característica que é provável que nós, como adultos, perdemos é a capacidade de sonhar. As crianças têm muitos sonhos e elas vivenciam esses sonhos. As crianças brincam com carrinhos e com bonecas como se estes fossem reais. Isto é como se eles estivessem dirigindo um caminhão, né? Ou fazendo um bebê dormir. Muitas vezes misturam a fantasia com a realidade. E, de fato, nós, os adultos, deveríamos voltar a viver nossos sonhos. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quando foi a última vez que você sonhou com a volta de Jesus? Eu estava visitando um dia a uma família e a mãe, toda empolgada, disse para mim: pastor, meu filho teve um sonho. O filhinho disse: mãe, não conte. Daqui a pouco a criança chegou, os pezinhos dela não alcançavam ao chão, ela sentou na cadeira e ela disse: pastor, eu vou lhe contar meu sonho. Eu sonhei com a vinda de Jesus. Eu vi descer uma escada de ouro da nuvem onde Jesus estava. Jesus chamou as crianças e nós subimos por essa escada de ouro. Como eu tenho medo à altura, eu fechei meus olhos, tampei meus olhos.
e a nuvem começou a se movimentar. Jesus falou a nuvem e a nuvem começou a se movimentar. De aqui a pouco nós estávamos no céu. Jesus colocou coroas em nossas cabeças. Jesus tinha preparado um lugar para nós no céu. E então a gente foi e chegou nas casas e colocou as coroas nos negocinhos que tinha aí para botar as coroas. E depois a gente foi brincar. E ele disse: eu brinquei primeiro com um urso, depois eu brinquei com um leão, depois eu brinquei com um elefante. Quando foi a última vez que você sonhou com a vinda de Jesus? Com que é que nós estamos sonhando? Nós precisamos colocar nossa imaginação a funcionar para sonhar com as coisas que Deus tem preparada para nós. Mas há uma quarta coisa que nós precisamos lembrar, é que as crianças aprendem como? Aprendem por imitação. As crianças imitam seus pais. Elas copiam o que é bom e elas copiam o que é mal. Se você é desordenado, seu filho vai ser desordenado. Se você não quer cozinhar, se você não quer ajudar em casa, se você é mau gênio, se você é alegre, se você é bom, tudo vai ser copiado por quem? Por nossos filhos. Então, nós precisamos reconhecer que a criança imita aos pais no modo de falar, no modo de vestir, nos gestos. Ela gosta de ser parecida com seus pais. Alguém de vocês já viu esta cena? A criança com o sapato do pai, a criança com os sapatos da mãe, com o vestido da mãe, com a carteira da mãe, mesmo que pareça que a carteira é grande demais para ela. Vocês já viram? Se a mãe se pinta, você já viu a criança se pintar? Misericórdia. Nossos filhos aprendem por imitação. Por isso Paulo disse que nós deveríamos nos tornar imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 11, verso número 1. E olhe o que o apóstolo Paulo disse para nós, nos desafiando como pais a sermos verdadeiros modelos de nossos filhos. 1 de Coríntios capítulo 11, verso número 1. O que diz aí? Sede meus imitadores, como também, que coisa? Eu sou de Cristo. Como pais, nós temos um desafio a imitar a Deus. Da mesma forma, devemos nos orgulhar de nosso Pai Celeste, imitar a Ele através de atos de bondade, de amor, de paciência. Devemos nos alegrar em testemunhar dele e falar aos outros do privilégio que temos de sermos filhos de Deus. Por isso João escreveu em 1 de João capítulo 3, verso número 1: Vede qual amor tem nos dado o Pai, que nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E nós temos que preparar-nos com aquele momento que está próximo a chegar, o momento em que Jesus virá, o momento em que João disse: nós seremos semelhantes a Ele, porque le veremos tal como Ele é. Outra lição que nós temos que aprender das crianças é a lição de quê? Do perdão. Adultos e crianças têm problemas com outros. As crianças brigam
Os adultos discutem. Elas podem gritar. Os adultos mordem ou mordemos a língua de raiva. Quando há desavenças, intrigas e até lutas, sempre há perdas. Crianças e adultos precisam perdoar, mas há uma diferença entre os adultos e as crianças. Qual é? As crianças perdoam com quê? Com facilidade. Você já viu crianças brigando? Daqui a pouco elas estão brincando novamente. Então nós precisamos aprender delas a voltar a perdoar com facilidade. Um sexto tópico que nós precisamos aprender das crianças é a perseverança. As crianças são perseverantes no choro, são perseverantes no querer algum brinquedo, né? Você já viu uma criança querendo aprender a caminhar? Ela faz o quê? Primeiro é dependente, né? Segura a mão de você. Bora, pai, né? Ele segura o dedão do pai e ela vai engatinhando, né? Primeiro, e o pai vai segurando, mas depois ela faz o quê? Deixa o pai de quê? De lado. Claro que como pai você não vai abandonar, por quê? Porque ela dá 1, 2 passos meio inseguro e ela cai. Ela fica prostrada? Não, ela avança. Ela persevera até que ela consegue. Outra característica que nós precisamos aprender das crianças é a alegria. Como é bom observar as crianças brincando felizes. A alegria é uma característica importante para os adultos também. Só que há uma diferença entre os adultos e as crianças. As crianças se alegram com pouca coisa. Os adultos, para ser felizes, pensam em quê? No seu sonho de consumo, né? Os adultos pensam em carros, em computadores, em celulares, em acessórios femininos, sofás, televisão, etc. Podem ser definidos pelos adultos como necessidades, mas em uma boa medida são os brinquedos dos mais velhos. Está na hora de voltarmos a alegrar-nos com poucas coisas, de vivermos uma vida mais simples, sem uma grande quantidade de coisas. A simplicidade foi a característica mencionada de 4 pessoas na Bíblia que hoje estão no céu. Que pessoas estão no céu agora? Enoque. A Bíblia diz: Enoque caminhou com Deus e o Senhor o levou. O outro, Elias. Eu fico impressionado com Eliseu, né? Eliseu sabia que Elias ia ser tomado para o céu. O que pediu Eliseu para Elias o dia que ele foi arrebatado para o céu? Ele não disse: eu quero uma casa, não, eu quero um carrão, eu quero uma conta no banco. Não, ele disse: eu quero uma porção dobrada de quê? Do teu espírito. E nós precisamos coisas simples. Moisés não tinha grandes posses, mas ele era um amigo de Deus. E nós precisamos aprender de Jesus. Jesus disse assim que ele não tinha grande quantidade de coisas na terra. Inclusive, nosso Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 8, verso número 20, que ele não tinha nem travesseiro onde reclinar a sua cabeça. Mas por isso Jesus era triste? Não. Vocês observaram, as crianças correm em direção das pessoas que
que elas sentem que são pessoas alegres. As crianças gostavam de estar na presença de Jesus. Entendeu? Finalmente, nós precisamos aprender das crianças o perfeito louvor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21, verso 16. Jesus mesmo mencionou que da boca dos meninos e das criancinhas tiraste, que coisa? O perfeito louvor. Realmente é impressionante ver como meninos e meninas cantam. Quantos de vocês tiveram sua pele, né? Como chama quando a pele fica arrepiada, né? Você fica arrepiado. Eu fico arrepiado quando eu canto o canto dos aventureiros. Bora cantar? Como diz o canto? Somos aventureiros alegres que confiam no amigo Jesus. Aprendemos que sempre devemos ser todos no molho da luz. Descobrimos em pura beleza o amor de Deus Criador, e em perdão de Cristo veremos maravilhas. Você já viu cantar uma criança esse hino? Eu gosto de observar que nós precisamos aprender disso. Mas das crianças também precisamos aprender que coisa? A pureza. Os meninos e as meninas que servem a Cristo são puros de coração. Já havia alguns adultos, ou melhor dito, muitos de nós como adultos, vemos maldade em tudo e em todos. Muita gente grande enche a mente com imagens de filmes violentos, com pornografia, romances, novelas, lutas e demais influências pecaminosas, mais do que a urgente necessidade que nós temos é a de purificar nossa mente. De que coisas precisamos purificar nossa mente? Da cobiça, da inveja, da mentira, do orgulho, das segundas intenções. E a pureza é uma importante característica dos futuros habitantes do céu. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, verso número 8. Nós encontramos lá, nas Sagradas Escrituras, uma declaração de Jesus que diz: bem-aventurados quens? Os de limpo coração, porque eles verão a Deus. E a última característica que nós precisamos imitar das crianças é a confiança. As crianças são fáceis de acreditar, de confiar. Eu estava assistindo o outro dia um documentário de um homem que estava falando para seus pais o seguinte: seu filho se comunica com qualquer pessoa, seu filho acredita com qualquer pessoa. Aí o pai dizia: não, eu tenho falado para meu filho, para ele não falar com estranhos. E aí o homem disse: me permite fazer um teste com seu filho? Um teste com sua filha? E aí o homem ia no parquinho onde estava brincando a criança e fazia a abordagem, né? Chegava com um cachorrinho, né? E falava para a criança, dizia: oi, como vai? Tudo bem? Você gosta do meu cachorrinho? Você gostaria de brincar com ele? Você gostaria que eu dê um cachorrinho para você? Bora, vamos comigo. Na presença dos pais, o cara tirava a criança da presença dos pais. Por quê? Porque as crianças facilmente fazem o quê?
Confiam. Só que aqui há um assunto que nós temos que pensar. Porque a confiança pode levar a uma criança pelo caminho certo, ou a confiança pode levar a criança por um caminho errado. Em 1212 era o tempo das cruzadas, e houve uma cruzada das crianças. Elas disseram: vamos para Jerusalém, vamos a libertar, vamos a ajudar as crianças que estão em Jerusalém. Mas como as crianças são inocentes, sinceras, confiantes, elas saíram para a cruzada. Como não tinham a organização e o suporte, elas acabaram não atingindo seu objetivo. E sabem o que aconteceu? Os mercenários terminaram pegando essas crianças, fazendo elas de escravas. Outras terminaram com fome, morreram, e outras jamais voltaram para sua casa, mas nenhuma chegou a fazer a cruzada em Jerusalém. Então aqui nós queremos fazer um apelo aos pais. O que você está querendo com seus filhos? Eu, como pastor nestes 30 anos de ministério, tenho encontrado uma ironia. A ironia é a seguinte: nós queremos que nossos filhos estejam no céu. Quantos de nós queremos que nossos filhos vão para o céu? Muito bom. Aí a igreja fornece ferramentas para ajudar-nos a conservar nossos filhos na igreja, nos ajudar para ir para o céu. Aí a igreja criou o Clube dos Aventureiros. O Clube de Aventureiros é para quê? Alguém pode me dizer? O Clube de Aventureiros é para quê? É para ajudar aos pais, para que eles possam ajudar a seus filhos a crescer para estar no céu. E alguns pais, por comodidade, preferem dormir a soneca do Santo Sábado em lugar de trazer seu filho para o clube. Alguns pais não querem colocar seus filhos no clube dos desbravadores, dos aventureiros. E quando a criança é pequena, dizem para o filho não. Mas quando o filho cresce, quem é que diz não agora? É o filho. E o pai disse: eu quero que meu filho se batize. Mas quando a criança queria, o pai disse não. E quando o pai quer que a criança entregue sua vida a Cristo, a criança diz não. Quando eu queria, você não quis. Agora sou eu quem não quero. Por isso eu quero, nesta manhã, ao fechar a mensagem que nós temos visto, eu quero desafiar aos pais. Não é fácil ser ensinado pelas crianças, mas foi isso exatamente o que elas nos deram como recado nesta manhã. Nós precisamos aprender delas que coisas? Vamos repassar rapidinho. Para uma criança é impossível? Não. Nós precisamos aprender delas. Uma criança é sincera, sim ou não? Sim. Uma criança tem sonhos? Quantos queremos pedir a Deus que Deus nos ajude a sonhar novamente? Posso ver sua mão? Amém. Quantos de nós queremos ser um bom exemplo, digno de ser imitado? Posso ver sua mão? Amém. Quantos de nós queremos que o Senhor nos ajude para perdoar? Às vezes somos meio duros, né? Mas o Espírito de Deus pode enternecer nosso coração. Quantos queremos ser perseverantes? Jesus disse assim: aquele que perseverare até quando? Até o fim, esse será salvo. Quantos queremos que Jesus coloque alegria em nosso coração? Amém? Amém. E finalmente, quantos queremos preparar-nos para cantar no mar de vidro
o cântico do Cordeiro e de Moisés. Quantos queremos aprender e pedir a Deus que nos ensine o perfeito louvor? Quantos queremos que o Senhor purifique nossa mente, nosso coração, transforme nossa vida? Posso ver sua mão? E quantos queremos entregar nossa vida nas mãos e nos braços de Deus? Agora eu vou pedir que todos os pais que têm crianças venham aqui na frente comigo. Todos os pais que têm crianças, ok? Podem vir aqui na frente comigo, porque nós queremos fazer um desafio a vocês. Todos os pais que têm crianças, podem vir rapidinho. Já estamos terminando nossa reunião. Eu quero entregar na mão de vocês um estudo bíblico, ok? Para você ajudar e para você ensinar a sua criança, ok? E a criança autista? Com carinho tem que trabalhar juntamente com ela, porque pode ser que ela está fechada, né? Não se abre para o mundo, mas tudo que você fala para ela, ela capta. Pode trazer? Pode, ok? É falar com o pessoal da diretoria para tratar esse caso especial, ok? Então, nós queremos desafiá-los. Estude com seu filho. Aproveite este tempo precioso. Você é o herói e a heroína do seu filho. Amém? E queremos dizer, o clube está ao serviço de vocês. O clube está para apoiar os esforços de nós como pais. Vamos a voltar para nosso lugar.